foi feita a perícia póstuma? E houve evidências que foram relevantes para o desfecho do caso? Sim, como eu disse, eu não tenho acesso a esse inquérito, mas você, por exemplo, as evidências são claras. Primeiro, o posicionamento dos corpos, as manchas de sangue. Salve, salve, viajantes! Está começando o Vênus Investiga. Hoje, vamos falar um pouco sobre o comportamento de Marcelo Pesegini, principal suspeito de ter cometido homicídio entre seus familiares e, em seguida, suicídio. Considerado um adolescente frágil, Marcelo nasceu com fibrose cística, uma doença degenerativa que afeta principalmente os pulmões. Seu diagnóstico dizia que seu tempo de vida poderia ser menor por conta dessa condição. Uma perícia póstuma foi realizada para traçar a trajetória de Marcelo, as razões e possíveis motivações que o levaram a cometer o crime. Continuamos agora a nossa conversa com o Coronel Telhada, que nos conta detalhes sobre esse tema. Falaram que o menino tinha uma doença, que seria uma doença ou degenerativa ou que ele tinha um certo limite de vida. E talvez, uma das teorias, talvez isso tivesse feito, que ele matou a família para não deixar a família sofrer por falta dele. Ok, mas, como eu falei há pouco aqui, alguns dias atrás, surge, minha esposa falou, eu até queria que confirmasse depois se é verdade ou não, que teria surgido um jovem hoje, um rapaz já adulto, que era menor de idade à época, que pertencia à escola do Marcelo, e ele confirmou, ele falou que ele foi poupado na época pelos pais, que os pais não queriam que ele se expusesse, e ele confirmou com todas as letras que realmente o menino sempre falou que ia matar os pais. Sempre, isso é uma coisa que todo mundo na escola sabia. Agora me pergunte o porquê. Não sei. Pra mim, eu que era o comandante do Pesegini, aquela família, conhecia a esposa dele, conhecia o menino no dia do evento lá na rota que eu falei da medalha que ele recebeu. Pra mim era família normalíssima. Pai, filho, todo mundo alegre, com planos, mil ideias. Pra mim era uma família normal, perfeita. O senhor citou que conhecia a família pessoalmente. Como pelas suas observações e também pelas investigações que era essa relação familiar? Olha, infelizmente muitas famílias têm problemas, né? A gente não pode basear as famílias pela nossa família, né? Então, a informação, por exemplo, eu tenho uma família, um relacionamento maravilhoso com meus filhos, com os meus netos, mas infelizmente nem todas as famílias são assim, famílias têm problemas, né? Olhando de fora, a família do Pesegini parecia ser uma família normal. Pai, mãe, filhos, menino estudando em escola particular, uma escola muito boa lá na freguesia do Ó, deveria ter planos, entendeu? Como eu lhe disse, o sargento Pesegini é uma pessoa maravilhosa profissionalmente falando, de relacionamento, um relacionamento fácil, não era aquela pessoa difícil de se relacionar. A Andréia, a esposa dele também, que eu conhecia, também era uma pessoa benquista, relacionamento fácil. Então, é imaginável um crime desse. Eu não sei como era o relacionamento dele com a avó, com a tia-avó, mas devia ser bom, moravam todos juntos. E eu não vejo um relacionamento entre avó e neto tão ruim assim a ponto de levar um crime. Então, como eu disse a vocês, é imaginável uma conclusão, um resultado desse. Porque o normal é, numa briga, de repente num bate-boca, por causa do namorado, porque de repente a pessoa está usando droga, porque a pessoa fez uma besteira na vida, ter uma desavença na família. Mas não era o caso, ele era muito jovem, não havia essa notícia. Todos que nós conversamos na época que tinham um relacionamento familiar, ninguém falava de um problema entre a própria família dele, os pais, amigos, enfim, irmãos, eu não lembro quem, mas a própria família ficou muito revoltada, principalmente comigo, porque eu disse que quem matou a família foi o menino, eles ficaram bravos, é absurdo, está falando besteira, isso é inadmissível. O local do crime é uma fotografia do que aconteceu, eu não tenho dúvida disso. Na época o doutor Itagiba, que era o responsável, acho que era o chefe do DHPP, da Polícia Civil, ele exatamente teve a mesma postura que a minha, falou não houve invasão, como eu disse a vocês, não havia sinal de arrombamento. Tudo o que acontece em qualquer ocorrência de morte não aconteceu ali, deixando claro que o autor dessa desgraça, dessa chacina, foi alguém interno, alguém de confiança. Aí poderia pensar, e se fosse alguém da família que entrou, que já estava lá? Alguém da família, um irmão, um tio, um primo, tal, que entrou e fez essa loucura. Ok, vamos pensar assim. Não teria dado certo também, porque não ia pegar a família toda dormindo. E como a gente falou, como que o menino foi pra escola no dia seguinte, nada bate nessa história, nada bate. Porque ele também teria contado pra alguém, se ele tivesse vivido algo, pelo contrário, disse que fez, né? Sim. Se tivesse acontecido algo grave nesse ponto, exatamente. E sei lá,
de repente aconteceu isso, eu fingi que não tô, fingi que, né? Que não vi? Que não vi, ou não me pegaram, sei lá, mas a primeira coisa que ele faria... Não, mas se alguém tivesse lá matado uma pessoa, vai matar o resto, não vai deixar ele ir pra escola como testemunha, entendeu? Então, não há dúvidas quanto a isso. Então, causa até hoje, tanto que nós estamos conversando, foi em 2013, já vão para quase 11 anos do ocorrido, essa situação. Então, a gente vê, né, infelizmente, a gente vê na internet, outro dia um menininho lá falando que ia matar a família. Tem exemplos, tem na história criminal do mundo, tem muitos exemplos similares a esse. Sim. Infelizmente, acontece. Nós temos exemplos de pessoas super comuns, super tradicionais, super tranquilas, que de repente num desvio psíquico ou numa coisa que vai se formando há anos dentro da pessoa, ela acaba enveredando por esse caminho e tendo essa conclusão horrível. É horrível de admitir isso. Nós como pai, como avós, como integrantes de uma família, nós não queremos aceitar isso. Mas essa é a realidade do ser humano. Nós temos pais que mataram filhos, filhos que mataram os pais, mas não nessa proporção, né? Eu ia perguntar uma coisa, porque ele dizia, né, os colegas afirmaram que ele dizia que ia matar, né, durante muito tempo. Mas a minha dúvida é assim, como você disse, né, às vezes acho que é brincadeira, cala a boca, menina, vai nada, né, isso aqui. Se isso é uma coisa única, né, então estamos brincando, alguém fala, se eu pudesse, matava fulano. A gente fala assim, num tom, jocoso, sei lá, de brincadeira. Mas eu conheço a pessoa que está falando isso e isso foge do que eu conheço sobre essa pessoa. Sim. Isso destoava nele? Ou ele já tinha um comportamento estranho em outras... Já era algo tipo assim, olha, daqui pode ser... Como eu disse, eu conheci o Marcelo no dia do evento lá na Rota, no dia da solenidade. Não conhecia assim na intimidade nem no convívio. Agora, eu acho que isso era uma coisa normal dele. Porque a partir do momento que ele falava que ia matar os pais, que ele falava um monte de coisa... Ninguém estranhava. Outra coisa que eu tô falando agora, tô lembrando. No dia que ele foi pra escola, ele leva a mochila e, salvo engano, ele leva uma arma na mochila. Eu não tenho certeza disso. É isso? Ele leva uma arma na mochila e mostra para os outros que ele estava com arma. Mas como ele era filho de policial, pegou escondido e tal. Então vocês veem que mesmo isso não causou estranheza aos amigos. Por quê? Em momento algum professor foi alertado, algum aluno foi alertado, ou um falou, pô, ele vai para a escola e sai normalmente. Matou pai, mãe, avó e tia-avó, foi pra escola, falou que matou a família e ninguém acreditou. Porque ele devia ser contumaz nesse tipo de... Nenhum professor foi ouvido, de saber que ele estava com arma? Eu não tenho essas informações do processo, porque eu não acompanhei o inquérito, né? O que eu tô te falando é o que eu vi em loco. Mas a investigação foi conversar com todos da escola? Sim, conversa com todos. Eu dei aula durante muito tempo, então eu fico imaginando, chegou uma coisa dessa, o outro aluno reclamou, a posição da escola seria, vamos chamar os pais, só que já não dava mais tempo. Mas agora eu te pergunto, será que algum aluno levou essa novidade? Eu creio que não. Por quê? Ele devia falar isso direto, como ele vivia nesses joguinhos de matar, eu vou matar fulano, eu vou matar Beltrano. Então, não vou te falar que é normal, mas a molecada encarava como normalidade, como besteira. E se eu não me engano, há alguns meses a mãe tinha sido chamada pela escola, porque a diretora disse que ele tinha dito que queria matar um menino. Tipo, vou te matar. E aí a mãe explicou, não, é que ele joga, e ele sempre fala desse jeito, ele também fala isso pra avó, ele fala brincando. Se eu não me engano, teve isso também, tá registrado que foi chamado. Existe uma série de sinais que a pessoa vai dando, mas ninguém acredita que vai chegar nesses finalmente, né? E infelizmente aconteceu aí numa família, e isso serve de alerta para todos os pais, amigos, observarem as pessoas, que quando sai da normalidade, alguma coisa tem que ser informado, tem que ser avisado, porque a gente acaba não acreditando e acaba ocorrendo. Então o resultado do desfecho foi muito triste, ceifou 5 vidas, inclusive a dele, né, que poderiam estar aí hoje, até hoje aí desfrutando da sua saúde. Mas é uma coisa assim que a gente fica chocado, porque você vê um assassino matar uma pessoa, você vê um bandido cometer um crime, você vê, ou então uma família totalmente desestruturada, usuário de drogas, é uma coisa que não vamos falar que é normal, mas é até aceitável. Por incrível que pareça, a gente não assusta, né? A nossa sociedade meio que acostumou com essas coisas. Mas quando você vê uma família dita como normal acontecer isso, é aterrorizante, né? Com certeza. E existiu também uma ligação, se eu não me engano, que foi feita no dia anterior, do menino para um colega de jogo, dizendo que, amanhã começa o nosso plano que a gente vai colocar em ação. Então, a gente tem que fazer o que a gente combinou, tá bom? E aí ele vai e realiza o que eles supostamente combinaram, mas nem o menino da ligação acreditou, porque ele falou,
esse menino deve estar doido. Eu lembro, assim, vagamente, que chegando na escola, ele teria levado o material, inclusive, para ir embora, para não voltar para casa. A intenção dele era com mais um rapaz, mais um aluno, e cair no mundo. Tanto que ele leva até a arma. Ia fugir. Ia fugir. Agora o outro não topou, que você falou, me despertou. O outro não topou, ele volta para casa de carona. Entendeu? E deixa Tanto que para não chamar atenção, ele deixa o carro lá. O carro é encontrado no local. E eu não lembro dos detalhes se a chave estava no bolso dele ou não. Eu lembro que no corpo, a arma estava ao lado do corpo dele, a mochila, mas eu não lembro se tinha a chave no bolso. Mas, como eu disse a vocês, infelizmente, eu não sei nem se foi premeditado, porque eu creio que foi premeditado. Ele não teria, isso não seria assim uma coisa de momento. Ele pensou, ele observou, ele sabia de todas as coisas. Até o momento. Ele se preparou para aquilo. Ele se preparou para aquilo. E como eu disse a vocês, quando a gente falou que um menino de 13 anos fez isso, absurdo, mentira. Você acha que o menino de 13 anos vai dirigir? Sim. Você acha que o menino de 13 anos vai usar uma arma? Sim. Nós temos no mundo do crime hoje, você vai lá na Cracolândia, eu comandei o 7º Batalhão durante 2 anos, você vai na Cracolândia, lá tem crianças de 9, 10 anos totalmente viciado em entorpecente, capaz de qualquer coisa para sustentar o seu vício e matar uma pessoa, ou de menos para uma pessoa que está drogada. Agora, para uma pessoa na sua família, é uma coisa assim que assusta a gente demais. É um comparativo difícil de ser feito esse da idade, né? Você acha que uma criança de 13 anos faria tal coisa? Porque muitas vezes a pessoa que fala isso, ela tá colocando como modelo a sua criança de 13 anos, ou o sobrinho, ou, né? E aí ela imagina e fala, não faria. Não, mas eu não tô falando dessa pessoa, eu tô falando de outra pessoa. A minha criança de 13 anos, quando eu tive 13 anos, eu era totalmente diferente do menino de 13 anos hoje. Então hoje eu tive, infelizmente, ao longo da minha carreira, em 1989 eu tive um tiroteio na Zona Norte, o cara que morreu trocando tiro comigo era um moleque de 12 anos. Eu apanhei muito com isso na época, ninguém acreditou também. Como que um moleque de 12 anos, era verdade, o moleque era o terror da favela. Entendeu? Então, ofende a gente. Como ser humano, como adulto, ofende dizer que um menino, uma menina, uma criança tenha perpetrado um crime. Mas nós sabemos que infelizmente é verdade e nós temos exemplos 1000 para trazer, para justificar e para mostrar que é uma realidade. E uma outra coisa que eu achei interessante, que a gente estava falando sobre o jogo, que fica numa discussão de se influencia ou não influencia, e de novo a gente cai no fato de que, beleza, mas você está considerando o jogo, né, a coisa para todas as pessoas, e nem as pessoas não reagem igual, nem pra bebida, nem pra, então tem gente nem pra que, filme, pra nada. Exatamente. Então, se a pessoa consegue, sei lá, eu vou dar um exemplo bobo aqui que todo mundo consegue entender, mas todo mundo conhece alguém que com 2 latinhas de cerveja fica completamente louco, e alguém que com 2 latinhas de cerveja não tá nem levemente alterado. Então, a gente usar esse conceito que todo mundo conhece e reconhece nas pessoas ao seu redor pra entender também outras coisas que pode ter. Alguém pode jogar, como você disse que seu filho jogou a vida toda, e leva isso como, de repente, pra extravasar, pra lazer, pra meu momento de desligar do mundo, ou a pessoa que por qualquer desvio, e aí não tô falando de, assim, de maldade, mas psicológico, vê nisso uma realidade paralela, É um ótimo questionamento. As pessoas reagem diferentemente em situações, às vezes, iguais, né? Você falou da bebida, mas você pega esse negócio do jogo, por exemplo. Eu acho que tudo tem que ser comedido, principalmente a criança. A criança, ela tem que ser acompanhada mesmo. E muitas vezes, hoje, eu não estou falando que é o caso da família Pesseguini, porque eu nem teria, seria liviano da minha parte falar alguma coisa sobre eles, que eu não sabia o dia a dia deles, o procedimento, mas no geral. Você tem que acompanhar o que acontece com as crianças, você tem que ver o que seu filho está assistindo na internet. Você vai ver um filme, você tem que ver que tipo de filme é esse aí. Porque é lógico, ele vai proibir de jogar, é pior porque ele vai jogar escondido. Não, mas hoje em dia, com o acesso que eles têm. Então você tem que mostrar, olha, isso não é legal, isso assim. Eu vejo com meus netos, meus filhos orientando meus netos nesse sentido. Que às vezes eles tomam até, ó, filho, isso aqui não é legal, você não pode pensar nisso. Ou às vezes até o professor fala uma coisa mais pesada e a criança traz aquela informação, o pai tem que trabalhar. Ele ouviu alguma coisa na escola de um amiguinho, tem que ser trabalhado para aquilo não virar uma bola de neve. E o que acontece? Os pai e mãe trabalhavam, ficavam fora o dia todo, tinha um serviço complicado, que é o serviço de policial militar. É um serviço que realmente, até psicologicamente, é um serviço difícil. Então nós temos que tomar muito cuidado, nós policiais, no trato com os nossos filhos, para a gente não passar a nossa experiência, às vezes negativa, ou às vezes uma experiência difícil no dia a dia para os nossos filhos. A consequência desse ato desse menino foi destruir não só a vida dele, como destruir a família dele. Entendeu? Então uma consequência terrível que nenhum de nós quer.
Então, a consequência do ato mal pensado é muito grande. E traz consequências não só para eles, a família deles todos até hoje sofrem com isso. O Davi me mandou aqui uma matéria também, agora de 2020, atualizada em 24. Recente. Muitos defendem até hoje que o crime não foi cometido pelo garoto de 13 anos, ok? Mas ele fala assim, justamente isso, que nessa matéria, uma testemunha aqui, ela diz que justamente quando a mãe foi chamada na escola, lembra que a gente falou que a mãe foi chamada na escola? Anterior ao crime. Foi que ele disse que mataria alguns alunos da escola. E ela falou, a própria mãe falou, não, mas ele vive falando isso em casa também. Isso é besteira, ele vive falando isso. Então ele era contumaz em falar isso. Então tem aqui um trecho da matéria de 2020, fala o seguinte, ó, outro depoimento de uma professora do adolescente menciona que colegas da sala de aula e outros funcionários da escola reclamavam do seu comportamento. De quem? Do Marcelinho. No sentido de que Marcelo ameaçava de morte seus colegas de sala. Além de advertir verbalmente Marcelo, também levou conhecimento de Andréia, a mãe dele, a qual lhe falou que ele também brincava dessa forma em casa. Ou seja, havia inúmeros sinais de que aconteceria isso, mas ele justamente, ninguém aceitou isso aí, ninguém aceitou isso porque falou uma coisa que, como eu disse, ninguém quer essa situação, né? Veja bem, no dia seguinte ao crime ele leva uma pistola para a escola e se ele tivesse perpetrado outros crimes lá, já que ele estava tão fora de si. Então, de repente, esse resultado foi terrível, mas poderia ter sido pior ainda. É sabido que ele tinha, então, uma doença, né, que comentamos aqui, e devido a essa doença ele tinha lapsos momentâneos, né? E existe uma ideia de que isso pode ter acontecido num desses momentos de lapsos, mas que ele não seria um psicopata. Essa versão foi apresentada na época, né, foi comentado isso aí na imprensa, que ele teria uma fibrose sístmica, alguma fibrose, alguma coisa, é uma doença degenerativa, né? E falaram que ele também tinha alguma coisa de Encefalopatia. Encefalopatia. Faz com que a pessoa fique meio fora de si, ou dê um branco, a pessoa, entendeu? Ela fique alterada, demore para ser aquele... Um delírio, né? Pode ser, delírio, pode ser. Eu também não duvido disso, olha, você agora é até mais fácil a gente acreditar nisso do que acreditar na maldade da pessoa, que a pessoa tem um delírio, ok, pode ser. Eu não sou médico para falar, mas e falaram aí também ele não tinha problema, ele não era um psicopata. Para o cara ser classificado como psicopata, ele tem que passar por exames psicológicos, psiquiátricos e ser analisado profundamente. Falar, fulano é um psicopata, ok. Mas muitos psicopatas que cometem crime e morrem, você não pode falar que ele era psicopata. Mas ele nunca... Porque o psicopata, ele é um cara que se disfarça, é um cara camuflado. Exatamente por isso tão perigoso, né? Então, falar que ele não era psicopata, ok. Não houve tempo de diagnosticar. Pela família, ok, eu não vou falar, mas não teve como diagnosticar, ele morreu, entendeu? Agora, que ele tinha doença, isso foi dito na época, fibrose sístmica, se eu não me engano. Que era uma doença que era degenerativa, que ele teria pouco tempo de vida, que foi uma das hipóteses. Talvez com medo de morrer e deixar a família sofrer, vou levar minha família comigo para eles não sofrer. Ok, mas aí ele teria matado e se matado o seguinte. Não vem? Eu não acredito muito nisso por causa disso. Se eu não quero deixar minha família sofrer, eu vou matar. Deus me livre. Deus me livre. Mas se a pessoa não quer deixar a família sofrer, eu vou matar minha família, eu me mato. Sim. Porque eu quero ficar com a minha família. Não, eu vou para a escola, eu penso e volto. Não. Então, para mim, sinceramente, o negócio também tem um lapso momentâneo e esse lapso demora para acontecer. Ok. Só que ele teve o lapso momentâneo, vamos pensar, ele teve um lapso momentâneo e matou a família toda. Aí ele se veste, vai para a escola, tá em lapso momentâneo, fala com os amigos, continua em lapso momentâneo, não sei. Porque se ele tava no lapso momentâneo, quando ele volta, ele fala, pô, que merda que eu fiz. Gente, eu matei minha família. Eu não vou voltar para casa, eu matei minha família. Ou qualquer pessoa normal faria isso. Não, ele volta para casa como se nada tivesse acontecido. Então, talvez no choque de vê-los ali ele tenha voltado. Mas eu acho aí que, sim. Né? Aí sim. Mas aí eu creio quando ele volta para casa e vê aquele quadro, dá o choque, aí ele volta. Se mata. Mas o que eu ia dizer é que, na verdade, assim, se foi um distúrbio, se foi um lapso, se foi alguma outra coisa, caberia, caso ele estivesse vivo, a medicina, a psiquiatria, a psicologia, mostrar ou não, provar ou não o que foi. O que cabe à polícia é tratar do fato, né? O que aconteceu ou deixou de acontecer. Se ele tivesse vivo, ele teria sido, talvez, se ele confessasse
que ia ficar sempre aquela dúvida. Vamos supor que ele tivesse se entregado à polícia e tivesse confessado, eu matei minha família. Tive um lapso, fiquei louco, matei minha família. Ele teria ficado 3 anos preso e sido colocado em liberdade. Dificilmente ele teria passado por laudos psicológicos, exames, porque é menor de idade. Nós não podemos piorar a situação. Ele matou a família toda, mas nós não podemos piorar a situação do menino. Entendeu? Dificilmente eu creio que haveria um laudo psicológico realmente sobre o que aconteceu pelo fato dele ser menor de idade. Você pega um caso prático hoje como o maníaco do parque, até hoje não se tem certeza do que aconteceu. Por isso que a sociedade tem que ter leis rigorosas para que se mantenham os limites. Porque se cada um fizer o que quiser, o que achar que tem que fazer, nós estamos perdidos. Então, por isso que nós que vivemos, não vivemos, mesmo que vivêssemos em cavernas, mas era uma sociedade, nós que não vivemos isolados numa ilha, nós temos que seguir a lei. A lei tem que ser rigidamente controlada e observada, para que a gente não tenha novos exemplos de crimes hediondos como aconteceram no passado. Simples assim. Deputado, muito obrigada por ter participado do Vênus Investiga. Obrigado. O senhor quer deixar suas redes sociais para o pessoal acompanhar o seu trabalho? Obrigado. Eu primeiro quero agradecer mais uma vez, tá sendo entrevistado por vocês, meninas maravilhosas, parabéns. Obrigada. Deixar minha rede social à disposição, @Coronel Telhada, Instagram, Facebook, YouTube, toda a minha rede, estou lá em Brasília à disposição como deputado federal. A prevenção é uma coisa importantíssima, não só para a polícia, mas para a família, para a sociedade, nos trabalhos. Quando a gente previne, a gente põe uma coisa para não escorregar na escada, o que nós estamos prevenindo? Uma morte, uma fratura, um acidente. Então, prevenção é uma coisa importante, apesar de não ser valorizada. E nesse caso, mais uma vez, a gente bate na tecla, né? Conversem com seus filhos, Sim, fiquem de olho no que eles estão assistindo, Sim. com quem eles estão se comunicando na internet. Internet, Sim. escola. O que eles estão jogando, o que eles pensam sobre a vida, Sim. sobre o relacionamento da família ali. Exato. Né? E ainda que seja pouco tempo de conversa, mas que seja um tempo de qualidade, que eles se sintam livres para falar, que tenham um ambiente de segurança para falar, que possam ter esse papo dentro de casa, porque se não encontrar em casa, vão encontrar na rua. E no papo, você percebe se a pessoa está fora da normalidade, se ela estiver usando alguma substância entorpecente, você vai perceber, porque a pessoa foge da normalidade. Se ela estiver assustada com alguma coisa, você vai perceber. Acompanhe seu filho na escola, participe das reuniões de pais e mestres, vá na internet, enfim... Participe da vida dele. Não desacredite da palavra dos seus amigos, dos seus colegas. Quando você for alertado de alguma coisa, por mais absurdo que possa parecer, vai analisar. De repente aquele absurdo tem um fundo de verdade. Perfeito. E você que ficou até aqui, já se inscreve aqui no canal do Vênus, assista a todos os episódios do Vênus Investiga e também a todos os nossos outros formatos.